Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez reunidos no podcast Fala Animal para conversarmos sobre a doutrina espírita, sobre os animais, a conquista do espírito nesta fase de evolução, os campos de consciência que vão se abrindo e sobre as descobertas da ciência e do de encontro ao que nos dizem os companheiros espirituais superiores que orientam os campos do conhecimento do Consolador Prometido, a fim de expandir o conhecimento e a consciência dos espíritos em fase de humanidade do planeta Terra, de forma que nos tornemos realmente aqueles que, junto deles, modificam o campo vibratório do planeta para adentrarmos o caminho da regeneração, praticando o Evangelho de nosso Mestre Jesus. Meu nome é Sandra, este é o podcast Fala Animal, e nós estamos aqui com 3 companheiros que têm ombreado conosco muitos episódios junto à equipe espiritual da SEAMA para trazermos este conhecimento. Olá, Tiago. Olá, Nádia. Olá, Natália. Tudo bem? Oi, Sandra. Tudo bem? Oi, Natália e Nádia. É com imenso prazer estar aqui novamente para falarmos sobre os nossos irmãos animais. Oi, Sandra. Oi, Nádia. Oi, Tiago. Mais uma vez, com muito prazer e alegria, participando deste podcast. Oi, pessoal. Mais uma vez, super entusiasmada aqui de começar esse estudo com vocês. Feliz de estar junto com essa equipe, feliz de estar junto com você, ouvinte, e espero que seja muito proveitoso para todos nós. Meus amigos, quando nós iniciamos o estudo da doutrina espírita, campos de consciência se abrem para nós de verdade. E eu sei que é uma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com os nossos amigos que estão aqui e aconteceu com você que nos acompanha aí semanalmente, que acompanha a SEAMA em suas atividades, que é justamente uma porta que se abre para a vida do espírito e para nos trazer respostas que nos preenchem a alma, que nos trazem esperança, mesmo em meio a dias conturbados, quando nós nos lembramos daquilo que aprendemos com a doutrina espírita. Quando a gente liga a TV e assiste o jornal e vê aquela enxurrada de notícias difíceis de digerir, se nos lembrarmos do que temos aprendido dentro da doutrina espírita, sobre a vida futura que nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a imortalidade da alma que o próprio Mestre nos testemunhou após o seu desencarne na cruz, sobre a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, que a doutrina espírita tanto estudou, tanto nos reforça, tanto mapeou para que fique mais fácil, mais simples de compreendermos, sobre a vida do espírito e a evolução do espírito. Quanta coisa nós aprendemos que nos traz uma nova forma de viver a vida, uma nova forma de viver o mundo, nos traz uma lógica para a compreensão do Evangelho. Com a doutrina espírita nós passamos a entender o porquê e a importância de nós nos esforçarmos dentro do perdão, o porquê e a importância de nós nos esforçarmos a fim de compreender o objetivo do sofrimento, qual a razão das expiações, os ditos karmas que nós tanto falamos. A doutrina espírita realmente nos abre portas que nos trazem um consolo em meio às dificuldades, respostas em meio às angústias e um estímulo dentro do processo de evolução e a certeza absoluta que um dia nós chegaremos à paz que nós tanto desejamos, mesmo que os nossos pés estejam fincados hoje na aflição e nos desafios, a nossa mente é capaz de vislumbrar os campos da paz futura. E uma coisa que é impressionante na doutrina espírita, eu posso dizer a vocês, que é impressionante também no que se refere aos animais, é justamente as descobertas da ciência, os campos do conhecimento que se abrem, as informações que chegam até nós, indo de encontro às colocações do Espírito de Verdade e tantos outros que vêm fazendo os desdobramentos do que nos traz o Espírito de Verdade. Hoje, na SEAMA, nós iniciamos uma nova forma de fazer o podcast. Nós damos início a um estudo diferenciado, vindo de encontro a tudo que vem nos trazendo de informação, a ciência, a tudo que os nossos meios atuais de trabalho, de descobertas, aos meios de divulgação nos permitem, sob a luz da doutrina espírita. Muitas vezes, aqueles que procuram a SEAMA
e aqueles que procuram a doutrina espírita têm apenas a visão da vida do espírito, das conquistas a serem efetivadas, sem entender que a doutrina espírita não é simplesmente um consolo, mas ela é uma ponte para o processo de transformação. É um esteio, é um pilar dentro desse processo de transformação do planeta. Ela une ciência e evangelho, a conquista humana até hoje, junto às lições imortais da Constituição Divina, formatando um campo único a podermos prosseguir, trazendo aquela fé junto com a razão, nos demonstrando efetivamente o mapa do tesouro da paz. E isto também é o que acontece no que se refere à SEAMA. A SEAMA traz a entidade imortal do amor ao próximo, constituída pelo Mestre Jesus, inclusive em seu nascimento, na manjedoura, onde ele realmente nasce, deitado sobre o reino mineral, acolhido pelo reino vegetal, sob o olhar iluminado e querido do reino animal, nos braços da humanidade, sendo ele mesmo representante do reino angélico, trazendo nesta imagem sublime que o Mestre veio para todas as criaturas do Senhor. E as suas lições imortais, conforme nos conta André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ali no finalzinho, ela se estende a todas as criaturas de Deus, porque se tem uma coisa que nós aprendemos aqui, neste podcast, é que não se trata de reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal ou reino angélico, se tratam de espíritos filhos do mesmo Pai, unidos no processo de evolução, independente do estágio em que se encontram, ajudando uns aos outros. Porque, conforme nos diz a questão 540 do Livro dos Espíritos, na natureza tudo serve, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. A SEAMA traz este campo iluminado da doutrina espírita, mas une este campo iluminado a tudo que a ciência, pela conquista do homem, pela intelectualidade, pela observação, pelo esforço de muitos a quem nós precisamos nos dobrar, conseguiram chegar até hoje sobre os animais, trazendo este caminho que se abre dentro do Consolador Prometido, que é o próprio Consolador Prometido, para que nós possamos, junto à Associação Espírita de Amigos dos Animais, trilhar este campo, esta estrada, a fim de que realmente rompa-se o antropocentrismo através das lições iluminadas do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, pautadas, estabelecidas, embasadas também pela conquista humana, pelas conquistas da ciência humana, por aqueles que estão comprometidos e compreender os campos do mundo, os campos da ciência, a fim de que a estrada que nós vamos percorrer, mostrada para nós pelo Consolador Prometido, não se refira apenas a uma única fase de evolução do espírito, que é a fase humana, mas refira-se ao espírito em si, independente do estágio evolutivo em que ele se encontra, porque é assim que nós chegaremos ao planeta de regeneração. Isto é a doutrina espírita, a doutrina da transformação. Isto é a SEAMA, o campo profundo da transformação. Se você quiser conhecer mais sobre o trabalho da SEAMA, entre no nosso site, aseama.org.br, e adentre conosco este campo de transformação e de luz, fazendo braços ao nosso Mestre Jesus e às equipes espirituais luminosas do amor, a fim de que nós realmente, com segurança no coração e amor ao próximo, possamos trilhar os caminhos da regeneração. Hoje nós iniciamos um estudo sobre diversos documentários que já existem disponíveis, nos informando sobre a alma dos animais, nos informando sobre a relação que nós mantemos com os animais, nos demonstrando a fase em que nós nos encontramos no planeta hoje, a nossa relação com o meio ambiente e qual o caminho que nós precisamos fazer para que a Terra possa ser a terra que o Mestre construiu e não simplesmente a terra que nós modificamos, para trazermos de volta a essência da casa-mãe que recebe os Espíritos do Senhor, independente da fase evolutiva em que se encontrem, a fim de que esta casa-mãe abarque toda a vida nos caminhos da evolução. Iniciaremos hoje, meus amigos, junto com esse estudo desses documentários, tem uma surpresa para vocês. Mas eu não vou contar surpresa não, é um negócio legal,
Eu vou deixar para o final do podcast, que é uma forma de nós retribuirmos a vocês a alegria que vocês nos dão de partilhar conosco o podcast Fala Animal e de ouvirem a voz dos animais através da doutrina espírita. É uma forma de nós agradecermos a vocês este caminho que nós vamos fazer, mas eu vou deixar para o final do podcast que a Nádia vai contar para nós. O primeiro documentário que nós vamos estudar hoje é o The Cove, ou o nome em português, A Enseada, que é um documentário que foi lançado em 31 de julho de 2009 e que ganhou o Oscar de melhor documentário de 2010. Quem quiser assistir, olha, nós recomendamos, assista, vocês vão conseguir assistir pelo YouTube. Aí no final da nossa resenha do podcast vai estar lá como vocês podem acessar para assistir. Vale a pena assistir, nós vamos comentar, vamos trazer a doutrina espírita para dentro desse processo hoje. Vale a pena assistir. The Cove vai falar basicamente sobre a questão dos golfinhos no planeta Terra hoje, sobre a questão da caça aos golfinhos, como eles chegam nos parques aquáticos, como nós mantemos essa relação. É muito importante que nós tenhamos este conhecimento. E olha, com que alegria nós já assistimos muitos documentários. Eu vou repetir para vocês, com que alegria nós fomos então procurar uma sequência de documentários que trouxesse para vocês toda uma realidade, né, em relação aos animais. E com que felicidade nós não percebemos que existem muitos documentários hoje. Existem muitas fontes de informação, muitos falando em nome dos animais, muita gente que, sem o comprometimento direto, efetivo da religião, estão preocupados em trazer as verdades, em desvendar conspirações, em falar sobre as descobertas da ciência e que, sem o saber, acabam sendo realmente servidores do Cristo e servidores dos animais, por amor aos animais, amor à natureza, amor à humanidade. Então nós temos muita informação realmente disponível, nós temos a oportunidade de trazer para vocês sob a ótica do Consolador Prometido, sob a luz daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então nós vamos começar com The Cove hoje, e eu queria falar um pouco de como se construiu, como despertou para nós esta questão dos golfinhos. Olha, porque, gente, quem não é apaixonado por golfinhos? Se eu parar aqui, se eu pudesse estar na frente de vocês, fosse uma palestra, e eu perguntasse para vocês, quem aqui é apaixonado por golfinhos? Eu tenho certeza que todos levantariam a mão. Todos nós somos apaixonados por golfinhos, nós temos, assim, imagens na nossa mente dos golfinhos na água, na ponta, assim, do rabo. Nós temos a imagem dos golfinhos sorrindo. Nossa, eu tenho certeza que enquanto eu estou falando, vocês conseguem até ouvir o som que os golfinhos emitem. Então, nós temos uma construção efetiva dos golfinhos. Quem não gostaria de estar no mar com um golfinho, de ver um golfinho ali ao vivo e a cores? Então, nós temos uma construção mental dentro desse processo. Mas isso não aconteceu à toa. Isso veio a partir de um seriado chamado Flipper. Eu vou contar para vocês agora uma parte aqui. Eu estou até um pouco ofendida, porque eu assisti Flipper. Eu nasci depois de Flipper, mas eu assisti. Mas nenhum dos 3 companheiros que está aqui comigo assistiu Flipper. Porque na época que eles nasceram, nem tinha mais as reprises de Flipper. Eu estou até meio ofendida, porque de tabela, eles disseram que eu estou muito mais velha. Mas eu assisti Flipper. Eu reencarnei em 1971. Flipper é um filme que foi feito em 1963 e que fez tanto sucesso que deu origem a um seriado que foi de 1964 a 1967, que trata de um pai que era responsável pelos cuidados de uma parte da Marinha, ele trabalhava para a Marinha, pelos cuidados ali do mar, daquela região onde ele estava, e ele era um pai solteiro, ele era viúvo e tinha filhos dos quais ele cuidava. Flipper é um personagem que está dentro desse contexto, porque ele é um golfinho que ajudava esse pai no trabalho que ele realizava. Fez muito sucesso e fez essa construção que está incutida dentro de nós, da relação que nós podemos ter com o golfinho, o que nós podíamos conquistar a partir desse seriado, e fez com que quem assistiu, ou na época, ou depois, porque ele foi reprisado várias vezes, então quem assistiu depois se apaixonou pelos golfinhos, e a partir daí se construiu todo um caminho para que nós pudéssemos nos relacionar com os golfinhos. The Cove teve o seu impulso a partir de Rick, que foi o cara que adestrou as 5 fêmeas que fizeram papel de Flipper no seriado.
E ele, inclusive, é dublê do ator em várias cenas junto com os golfinhos. Então, assim, foi todo um trabalho feito dentro desse seriado que construiu no inconsciente coletivo da humanidade na Terra o que nós poderíamos fazer nos relacionando com os golfinhos. Então, agora eu vou pedir para o Thiago, ele vai falar um pouco do Rick, ele vai trazer um pouco desse contexto para que a gente possa entender do que se trata o documentário e ouvir a doutrina espírita dentro desse processo. Então, meus amigos, hoje a gente tem muita coisa para conversar, um dia riquíssimo de informações, e eu dedico já de início aos nossos irmãos que se encontram no estágio de golfinhos, para que a Associação Espírita de Amigos dos Animais, como mãe de todos os animais na Terra, possa levar até eles este profundo amor que desce do mais alto do Cristo e de todos os Espíritos do Senhor que trabalham pela evolução do planeta, e de nós, voluntários da SEAMA, que trabalhamos junto ao Consolador Prometido, que nos traz todo um caminho de transformação a favor dos animais. Tiago, você tem a palavra. Bom, Sandra, como você bem comentou, a história do documentário The Cove, ela começa realmente falando aí da origem do Flipper, de como se construiu isso. O Rick O'Barry, ele participou na caçada dessas 5 fêmeas de golfinhos, em toda a construção de como elas vão representar isso pelas câmeras, porque até então não tinha um roteiro, não tinha como era o adestramento desse tipo de animal, enfim, não tinha nada desse tipo de conhecimento. Então ele foi construindo isso junto com essas 5 fêmeas, foi criando todo um protocolo de como é esse adestramento, entendimento desses animais para fazer essas encenações. E no decorrer desses anos aí que teve o Flipper, ele comenta no documentário que existiam apenas 3 parques aquáticos no mundo inteiro que tinham golfinhos em cativeiro. E após essa repercussão toda do Flipper, esse número subiu muito, assim, elevou-se muito, tanto que hoje nós temos aí muito mais. A Nádia vai trazer daqui a pouco para a gente os dados mais concisos. Realmente trouxe para o planeta aí um boom dessa questão do convívio e do contato mais direto com os golfinhos, trazendo a questão de caça, de cativeiro, de reprodução em cativeiro e tudo que a gente conhece hoje, não só com os golfinhos, mas com outros animais também existem nos parques aquáticos, zoológicos, enfim, tantos outros sistemas de cativeiro de animais. O que é interessante relatar é que nesse convívio que ele teve esses anos com essas 5 fêmeas, ele pôde aprender bastante com elas também, aprender que esses animais eles possuem consciência, entendem o que os humanos dizem, entendem gesticulações humanas que a gente pode fazer. No decorrer do documentário é citado que, por exemplo, os golfinhos eles entendem a língua americana de sinais, que é o equivalente da Libras que nós temos aqui no Brasil. Os tratadores fazem as gesticulações, né, as palavras via gesticulação manual, e os golfinhos entendem isso, mesmo sem ter as mãos, sem compreender realmente. Então, como a gente consegue perceber pelo relato dele no documentário, esses animais eles têm um nível de consciência muito alto. E ele relata também vários momentos que ele conseguiu entender e observar dessas 5 fêmeas, né, que compartilhou com ele esses anos de filmagem, situações muito específicas dessa consciência, né, desse entendimento. Ele fala de alguns momentos que estava sendo apresentado ali um episódio do seriado na TV, ele trazer a TV para perto ali da onde ficava essas fêmeas, e uma que ele tinha um relacionamento muito próximo, que é a Cat, assistia o episódio e ela conseguia distinguir qual era a golfinha que estava ali naquele momento representando, se era ela ou se era alguma outra. E isso trazia para ele algo assim realmente muito surpreendente, porque através de uma imagem na TV ela conseguia saber se era ela ou não. São situações que ele traz para a gente, demonstrando realmente a inteligência desses golfinhos, que corrobora aí
o que a ciência vem nos trazendo ao longo desses anos, né? Desses quase 40 anos aí de estudos desses animais, que realmente esses seres, como a gente já disse em episódios passados, eles possuem um nível de inteligência tão alto que a ciência chegou a comparar com crianças de aproximadamente 5 anos de idade. E também traz o relato do Rick O'Barry da mudança dele de atitude, porque no início ele participou da caça desses animais. Então ele que foi até o mar, identificou esses animais, que levou para o cativeiro, fez todo o trabalho, todo o tratamento para que esses animais pudessem participar ali de um programa de televisão. E em algum momento ele tem uma ruptura dessa situação e ele consegue observar o erro que ele cometeu no passado, e aí a partir daí toda a trajetória de vida dele é para reverter toda essa situação que ele causou, que ele iniciou lá atrás, e aí mudar toda essa questão da visão das pessoas com relação a parques aquáticos, com espetáculos que esses animais são submetidos a fazer e apresentar para o público, enfim, toda a trajetória que a gente vai discorrer aí ao longo desse episódio. E aí a Nádia pode trazer para a gente aí mais dados que ele cita para a gente nesse início do documentário, né, Nádia? Sim, Thiago, realmente essa questão da mudança do Rick foi muito importante na consciência do que ele tinha feito e como mudar essa situação. Só para a gente ter uma ideia, quando ele começou a captura desses 5 golfinhos envolvidos no Flipper, nós tínhamos no mundo apenas 3 parques aquáticos com exposição de golfinhos. Hoje em dia, em todo o mundo, são aproximadamente 3.030 golfinhos presos em cativeiros. São 336 delfinários em mais de 54 países. A coisa ela cresceu exponencialmente. Obviamente, porque todo mundo quer ver golfinho, todo mundo acha lindo o golfinho, quer ter essa experiência e acaba procurando esses locais. Então, se há demanda, há oferta. Ele vê esse crescimento de uma forma muito abrupta e acaba começando a mudar o foco dele. Ele comenta durante o documentário, é importante a gente reforçar aqui, o porquê que as pessoas são tão vidradas, né, nos golfinhos, o que é de tão atrativo, de tão chamativo, de tão cativante nesses animais, que é uma grande desgraça para eles, que é a questão deles estarem sempre sorrindo. É a forma com a qual o rostinho deles é formado. Não é que eles estão sempre sorrindo. Realmente são seres muito dóceis na natureza, soltos, eles gostam de interagir com seres humanos, não são animais que atacam com facilidade. Então, essa visão toda dos golfinhos realmente cativa os humanos querer se aproximar deles. Só que esse sorriso sempre na cara deles não é real. E, muito pelo contrário, convivendo com os animais, ele conta no documentário pra gente que eles têm úlceras constantes por estarem sempre estressados, então eles têm que tomar muito remédio. Eles mostram a quantidade de remédios que os golfinhos têm que tomar para poder conviver ali naquela situação de cativeiro e que eles estão adestrando os golfinhos. Naquela época que ele começou ainda, como você citou, não tinha, né, uma metodologia em como adestrar os golfinhos, então eles faziam muito testes com esses animais. E ele acabou criando um vínculo muito próximo aos golfinhos que ele estava treinando, que ele capturou. E ele começou a ver essa alteração nos golfinhos, porque ele via aquele golfinho não estava mais feliz, 100% feliz ali onde eles estavam. Só para a gente ter uma ideia, na vida selvagem, os golfinhos eles nadam a mais de 40 km por hora. Eles têm um sonar extremamente sensível, extremamente aguçado o sonar deles. Ele via que eles estavam ali presos em aquário de concreto, cercado por pessoas gritando. Todo mundo queria ver o Flipper. Aqueles animais estavam extremamente estressados que a Cat, ela chegou ao ponto de se suicidar nos braços do Rick. Ela foi até os braços dele e parou de respirar, porque o golfinho ele consegue controlar a respiração dele. Então ela simplesmente chegou num ponto de tanta tristeza na vida dela que ela parou de respirar e se matou nos braços do Rick.
E esse foi o grande ponto de virada da vida dele, né? Foi o que culminou, o que rompeu ali aquela situação que ele estava incentivando o abuso, a exploração desses animais para entretenimento. E a partir desse momento, ele passa a defender os golfinhos. Foi importante, Nádia, você comentar esse ponto do cativeiro, que eles viviam em ambientes de concreto e tudo mais. Ele comenta também no documentário que em Baltimore teve relatos de vários animais, né, vários golfinhos, que pareceram mortos devido ao barulho excessivo que os filtros dos tanques faziam, né? Também por conta do sonar que eles possuem, né, que é a forma de comunicação entre eles, de navegação deles também e tudo mais. Isso demonstrando mais uma vez como esses seres são sensíveis a barulhos. Meus amigos, há tanto a observarmos. É muito interessante quando nós vemos, por exemplo, a gente assiste um documentário, vê uma matéria, uma revista, vê um filme, vê uma reportagem de um cientista, né, dando entrevista, falando de coisas que nós vemos na doutrina espírita, estudamos na doutrina espírita, trazendo ele aquele caminho da observação que Kardec nos fala, consolidando o conhecimento nos trazido pela doutrina espírita. Então, o Tiago comentou, a Nádia também comentou aí sobre a consciência, e nós estamos estudando há várias semanas, nem vamos adentrar de novo na questão da individualização, da individuação, da colocação de Joana de Ângeles no livro Amor Imbatível Amor, reforçando a questão dos animais terem consciência, e nós vemos aí que estes mamíferos maravilhosos, que são os golfinhos, que quando nós pensamos em todo o caminho da evolução, entre animais inferiores e animais superiores, a gente sabe que esse nível mais alto de consciência estão realmente nas aves e nos mamíferos, que André Luiz classifica no livro Evolução em Dois Mundos como animais superiores. Nós vemos aí um nível altíssimo de consciência. E nós vemos uma outra coisa em paralelo, a nossa ignorância acerca efetiva dos animais em si. Quando eu falo ignorância, eu não me refiro apenas ao conhecimento espiritual, à questão dos animais terem, por exemplo, a alma, e aí nós vamos ver essas diferenças. Poxa, é um espírito que já tem autoconsciência, que ela era capaz, a Cat, conforme nos disse o Tiago, era capaz de se reconhecer na televisão, não é nem só que ela estava olhando um espelho, não é apenas que ela refletia a imagem que estava atrás dela, ou seja, se o Rick colocasse na frente dela um espelho, ela veria o próprio tanque, a imagem dela refletida no espelho, então, com certeza, ela se reconheceria, porque ele demonstra aí a capacidade de autoconsciência, mas mais, ele mostrava para ela o filme, a imagem filmada, num outro contexto, e ela via aquela imagem e reconhecia a ela mesma na imagem. Ela sabia quando era ela e sabia quando eram as outras, que ela não se reconhecia na imagem. Então, é um nível de conhecimento muito mais profundo do que simplesmente ela se reconhecer no espelho, vindo de encontro ao entendimento do desenvolvimento da consciência em relação ao próprio corpo e ao ambiente ao redor. E aí nós notamos realmente um desenvolvimento de consciência bastante refinado, muito próximo, inclusive, aos primatas, muito próximo a nós, espíritos em estágio de humanidade. Então, nos faz começar a despertar lá dentro da nossa compreensão de espíritas, lá dentro da nossa compreensão de evolução, lá dentro daqueles que vêm fazendo a sequência sobre a compreensão da evolução do espírito em si, na fase de animalidade, a percebermos quão já caminhou o espírito que se encontra ocupando o modelo físico que é o corpo físico de um golfinho. Quanto ele já traçou nos campos da evolução, até que esteja hoje ocupando o corpo físico de uma espécie que tem este nível de refinamento de consciência. O quanto ele já traçou nos caminhos para que a sua audição lhe traga uma percepção do ambiente ao redor tão refinada, tão necessária, não somente para a sobrevivência dele, mas para a identificação de diversos tipos de sons e para a comunicação desses sons de uns para os outros, para o desenvolvimento do entendimento da linguagem a partir da linguagem de sinais, sendo capaz de desenvolver todo o vocabulário. Então, quanto estes irmãos já caminharam nos bilhões de anos da evolução para hoje se encontrarem neste estágio de consciência em trânsito para a fase de humanidade.
Esta é uma percepção muito importante para nós, a fim de que possamos compreender o impacto que nós podemos gerar de forma negativa sobre eles, na incompreensão de todo este processo e do próprio processo da espécie em si, que é o conhecimento da ciência, de serem seres sociáveis, acústicos, de perceberem o que está ao seu redor, então da própria ciência e da doutrina espírita. Então o impacto negativo que nós temos pela ignorância deste processo e o impacto positivo que nós podemos ter a partir de tomarmos conhecimento deste processo. E aí uma coisa que deve nos acentuar efetivamente esta compreensão, esta linha de entendimento, é o suicídio. Nós já tivemos a oportunidade de um outro podcast falarmos sobre suicídio em animais, mas o fato do Rick descrever para nós que a Cat se suicidou em seus braços nos faz remeter se há dentro da doutrina espírita realmente descrição de suicídio em animais. E eu vou trazer aqui a Revista Espírita que fala a respeito deste assunto, lá da época de Kardec, lá das bases do espiritismo. Nós vamos ter a Revista Espírita de 1867, que fala o seguinte: o Morning Post contou há alguns dias a história estranha de um cão que teria se suicidado. O animal pertencia ao Sr. Rome de Frinsburg, perto de Rochester. Parece que certas circunstâncias o tinham feito supor estar atingido de hidrofobia e que, consequentemente, se o evitava e era mantido longe da casa tanto quanto possível. Hidrofobia, esclarecendo aos nossos amigos, hidrofobia é raiva. E raiva é uma zoonose transmitida aos humanos, então trazia grande pavor quando um cão estava com raiva. Na época não existia vacina. Poderia se contrair raiva a partir da saliva, então era uma preocupação. Parecia sentir muita tristeza por ser tratado deste modo, e durante alguns dias notou-se que estava com um humor sombrio e tristonho, mas sem mostrar ainda nenhum sintoma de raiva, porque a hidrofobia, que é babar, gente, não é um sintoma só de raiva. Um cão pode babar porque está com problema dentário, porque ele está com um corpo estranho na boca, porque ele está com um problema nas glândulas salivares. Então, muitas razões podem fazer com que ele babe, que não somente a raiva. O único sintoma que ele tinha era a salivação excessiva. Quinta-feira foi visto deixar sua casinha e se dirigir para a residência de um amigo íntimo de seu senhor, onde recusaram acolhê-lo, o que lhe arrancou um grito lamentável. Depois de ter esperado algum tempo diante da casa, sem ser admitido ao seu interior, decidiu partir e foi visto ir para o lado do rio, que passa ali perto, descer a margem em passo deliberado. Depois, após ter retornado e ter produzido uma espécie de uivo de adeus, entrar no rio, mergulhar sua cabeça sob a água e, ao cabo de 1 minuto ou 2, reaparecer sem vida na superfície. Este ato de suicídio extraordinário teve, disse-se por testemunho, um grande número de pessoas. O gênero de morte prova claramente que o animal não estava hidrófobo, ou seja, que o animal não estava com raiva. Então eu trouxe essa colocação para nós vermos que a própria doutrina espírita nos descreve que, consciente do que ocorre ao seu redor, em tristeza profunda, como nos mostra esse cão, e como é o caso da Cat, deprimido, triste, o animal é capaz de se suicidar. Então, o espírito, nesta fase, é capaz de compreender, dentro do seu limite, que o suicídio é a única solução que ele encontra naquele momento para aquela tristeza profunda que o abate, para aquela situação profunda de depressão que o abate. Claro que a falta de entendimento da vida futura é um agravante para isso, lembrando que, conforme já estudamos aqui, o espírito em fase de animalidade não tem consciência de que existe Deus, nem de que ele é um espírito em evolução. Não respondendo pelas leis de ação e reação, ele também não tem a consequência de responder pelo ato de suicídio em si, que nesta situação específica é apenas uma reação dele a uma condição de profunda tristeza em que ele não tenha como sair. Então, nós vemos aí essa colocação da Revista Espírita de 1867 e nós vemos o Rick nos descrevendo a situação de suicídio da Cat, que ele comenta ao longo do documentário, um espírito, um animal ao qual ele tem um grande vínculo e que causou a ele uma grande comoção ao ponto de ele mudar completamente a diretriz dos seus caminhos.
de ser alguém que estimula a exploração, de ser alguém que estimula essa indústria da morte, essa indústria da caça. Ele passa a ser alguém que defende prontamente, completamente os animais. Ele, ao longo desse período de convivência com os golfinhos, percebe a consciência, percebe a inteligência, percebe as emoções, os sentimentos, a capacidade de criar vínculos. No dia seguinte, após a morte da Cat, ele é preso pela primeira vez, tentando libertar um outro golfinho que estava na situação de cativeiro, e de quem explorava os animais, estimulava o adestramento, o treinamento. Ele passa a ser o defensor ferrenho da liberdade dos golfinhos, o defensor ferrenho da consciência, da inteligência desses animais, um representante realmente. E eu gostaria de dizer que ao longo do documentário, uma coisa que nós até comentamos aqui nos nossos bastidores do Fala Animal antes de começarmos, é que durante todo o documentário nós teremos outros documentários em que ele aparece também dentro da entrevista. Ele tem um olhar angustiado, um olhar de sofrimento, quase um apelo, um olhar apelativo. Nós somos capazes de ver o quanto ele realmente se preocupa com os animais e os ama, e o quanto a culpa ainda o consome. Então, realmente, esta é uma parte importante do documentário. Precisa ser ressaltada porque nós notamos aí uma mudança essencial dentro desse processo. Dando continuidade aí à nossa análise a respeito do Decouve, a Natália vai comentar um pouco para nós sobre Taiji em si. Natália, conta para a gente o que você observou. Bom, falar um pouco sobre essa cidade, né, Taiji. Na realidade, até eu mesma as conheci há algum tempo atrás. Foi durante a participação num podcast aqui do Aciama, que uma amiga nossa, né, comentou sobre essa cidade. E eu fui pesquisar também, então acredito que muitos que estão escutando também desconhecem esse lugar, que é a cidade onde é feita a caça desses golfinhos. Os golfinhos que são direcionados a entretenimento. Assistindo, vocês vão poder notar, a cidade ela é toda monitorada por câmeras, por policiais, e a partir do momento que você entra, que você adentra a cidade, você vai ser monitorado totalmente até você sair. Porque eles não querem que ninguém veja, né, o que aconteça lá dentro, que ninguém saiba, apesar de hoje em dia ser muito divulgado, mas a polícia, você entra, a polícia já vai te seguir até o seu hotel para ver o que você vai fazer. Eles vão ficar o tempo inteiro atrás, né, das pessoas que estão lá como turistas. Quando você entra na cidade, você já percebe que a cidade é toda decorada com a questão dos golfinhos, ela tem um museu e, aparentemente, você pode pensar, é uma cidade normal, mas não. A cidade ela é toda enfeitada, ela tem monumentos de golfinho, ursos de pelúcia, é como se fosse uma atração mesmo, como se você estivesse visitando uma cidade que protegesse os golfinhos, né, que eles são como se fossem deuses, né, que as pessoas se importam e tudo mais, mas não é isso, é por trás de tudo, né, você já vai perceber que não é isso, que é uma questão muito complicada. Por que que eles perseguem as pessoas quando entram? Por que que é proibido filmar? Por que que é proibido você ir até lá e ver pesca, caça? Você olhando, tem umas montanhas, uns lugares que se você subir você vai ver tudo o que acontece. Como os golfinhos são acústicos, eles utilizam uma vara, né, eles batem no barco, eles vão confundindo os golfinhos vão fugindo e assim eles vão acuando os golfinhos para uma enseada. E chegando lá, eles são presos, eles não conseguem mais sair. Então dali vai começar toda a questão de escolha dos golfinhos que vão para os parques aquáticos, os golfinhos que vão ser abatidos. E aí desse ponto, Natália, começa a parte realmente mais voltada para a caça. Nessa Baía de Taiji, existem dois pontos nessa enseada. Esse primeiro direcionamento, as colinas, algumas pessoas podem ficar observando, ver como é que é feito esse procedimento, que é onde esses golfinhos são selecionados para parques aquáticos, para resorts, que fazem nado com golfinhos, enfim, toda essa parte aí que a mídia divulga. Depois de toda essa seleção, né, que os tratadores desses locais selecionam quais os animais eles desejam, esses animais são direcionados para uma segunda fase ali nessa enseada, que é uma área realmente restrita, não tem acesso
de visualização, ninguém consegue acessar visualmente o que acontece ali, e aí ali sim é onde a parte mais degradante do filme acontece, que é realmente a parte do abate, que é toda a parte mais triste ali, né? E é montado ali pela equipe do Rick, né, para esse documentário, uma situação para eles conseguirem mostrar essa segunda etapa, né? Porque como ninguém tem esse conhecimento e realmente é algo muito restrito, né? Como a Natália comentou agora há pouco, é tudo monitorado, ninguém consegue filmar, ninguém consegue tirar foto nem nada. Então é preciso montar ali uma estratégia para conseguir demonstrar o que acontece nessa segunda etapa. No documentário é demonstrado ali sons que acontecem nos golfinhos, né, da comunicação deles, som de desespero, da situação que está acontecendo, porque eles também conseguem antever ali o que vai acontecer com eles, que é a parte de toda a matança, e depois os cadáveres desses animais é direcionado para o consumo humano, né? A maior parte deles é direcionado para o consumo humano. Sabe o que é interessante também, Thiago? É que quando eles falam que essa parte da carne do golfinho ela é direcionada para consumo humano, o documentário mostra bastante sobre a parte da contaminação dessa carne, né? Porque golfinhos eles estão no topo da cadeia alimentar, eles comem outros peixes. Esses outros peixes eles vão comendo algumas algas, algumas substâncias que tem no oceano, Que ficam muito contaminadas com metais pesados como mercúrio e outros. então é uma carne que não é tão desejada para o consumo. São os próprios pescadores que caçam que acabam comendo essa carne. Mas a grande maioria dos golfinhos que são abatidos lá, eles não vão para o consumo em si. Tem uma parte do documentário que o Rick fala que eles oferecem dinheiro para esses pescadores, para eles não caçarem, e que eles dariam dinheiro para eles simplesmente não caçarem. E ele fala que os caçadores dão risada na cara dele e falam: não é uma questão simplesmente do dinheiro, é uma questão de controle de pragas aqui. Eles têm essa ideia também de que os golfinhos, eles consomem o peixe que seria deles, que seria da pesca deles, para o sustento deles no restante do ano. Então, há também essa matança ali no meio para fazer uma espécie de controle de peste. Pelo menos isso é o que eles acham que eles estão fazendo ali naquele momento. O mais triste dessa cena da caça, né, dessa segunda etapa que acontece com esses animais, e isso fica muito evidente no documentário, é que após toda essa matança, o mar fica totalmente vermelho do sangue desses animais, porque a forma como é feito o abate ali naquele momento, ela é muito triste. Eles vão perfurando os animais, vão fazendo cortes e dilacerações nesses animais para que eles morram lentamente, deixado que o sangue flua ali e literalmente o mar fica totalmente vermelho. A água fica um vermelho vívido, assim, bem forte. É uma cena que, para mim, particularmente, foi muito chocante. Foi a mais chocante de todo o documentário, realmente. Inevitavelmente, nós choramos quando nós vemos essa cena. E é difícil, a gente senta para assistir e é difícil, mas por que eu digo isso? Porque eu sei que o nosso amigo, nossos ouvintes que estão aí conosco, que partilham conosco o companheirismo do estudo, pensam, mas eu não vou conseguir assistir isso. É difícil de assistir, mas eu sempre penso, e é uma coisa que nós comentamos na SEAMA, e é essencial que nós entendamos isso, que é imprescindível que nós tenhamos a exata noção do que ocorre. É muito, muito importante para que nós possamos formatar caminhos de transformação, para que nós possamos nos tornar aqueles que informam, aqueles que compartilham da verdade, rompendo com a ignorância da consciência, rompendo até com essa imagem que a Natália nos trouxe, que é uma imagem construída não só em relação aos golfinhos, mas em relação a todo o campo de exploração animal. Meus amigos, existe uma coisa que se chama propaganda. Propaganda é uma palavra que vem do latim de propagare, que é difundir. Então, para construir um campo de consciência acima de tudo, por trás da verdade, no que se refere à exploração aos animais, e sem dúvida é o que acontece em Taiji, há uma propaganda, um trabalho de divulgação imediata, uma imagem construída
acerca da cidade. Então fica muito claro, como a Maria Natália mostrou, quando eles chegam, dá uma ideia de acolhimento aos golfinhos. É bichinho de pelúcia de golfinho, é outdoor de golfinho, é barco no formato de golfinho, é imagem de golfinho em todos os lugares. Isso traz uma sensação de que os golfinhos ali são bem vistos, que eles são quase cidadãos de Taiji. É importante nós partilharmos da dor deles, é importante nós estarmos ali. Quando nós assistimos, embora seja difícil para nós, estamos inconscientemente trazendo a imagem de eu estou com você. Conhecer a verdade nos faz dizer às pessoas o que acontece. Nós teremos a oportunidade de trazer isso em outros documentários que nós vamos comentar, fazendo complementações do The Cove realmente, mas é importante, essa imagem chocante do Mar Vermelho é importante. Ela é importante porque ela deve ficar marcada para nós entendermos quando simplesmente nós vamos a um resort no Brasil tem vários, e a gente compra um pacote em que nós temos a sensação, estou indo só nadar com os golfinhos, eu estou indo só beijar os golfinhos. Na verdade, nós estamos à distância, compactuando com este mar cheio de sangue. Não é somente o animal em cativeiro que está ali, que este teve a sorte, se é que nós podemos chamar dessa maneira, é muito entre aspas esta colocação, de não ter desencarnado nesse processo tão agudo, mas por trás dele é um mar de sangue. Quando nós nadamos ali com o golfinho, o local está límpido, a piscina está límpida, mas energeticamente nós estamos nadando no sangue. É importante nós sabermos disso. Eu vou completar estas colocações com uma fala de André Luiz, para que ela fique marcada dentro disso que nós falamos agora, dentro desse processo que nós falamos agora, que está em Missionários da Luz, no capítulo 4. Alexandre diz o seguinte para André Luiz, psicografia do Chico Xavier: atrever-nos-íamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Não lhes devastávamos a vida, personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Então nós vemos aqui uma real descrição, efetivamente, dessa situação em si e de tantas outras que nós já tivemos a oportunidade de conversar. Meus amigos, destas criaturas incríveis, dotadas de tanta consciência, que galgaram tanto tempo de evolução para chegar neste estágio, estão passando por uma situação de profunda dor, profundo sofrimento, por aqueles que ignoram a sua condição de nossos irmãos mais jovens. E a única forma de nós modificarmos esta situação é galgando os caminhos da verdade, é contando para aqueles que nos cercam, que contarão para outros, e que contarão para outros, e que contarão para outros, fazendo com que o único meio que nós realmente desejemos nos relacionar com os golfinhos seja aquele que os respeita onde eles estão, que os ama como são e permite com que eles tenham direito à reencarnação e evolução, tal qual nós mesmos. A verdadeira relação de amor entre homens e animais, entre nós e os golfinhos, é a relação que compreende que eles são nossos irmãos. É a relação que respeita a evolução. É a relação de amor ao próximo. Meus amigos, dando continuidade ao nosso estudo do documentário The Cove, agora a Nádia vai nos trazer a questão do governo do Japão, a questão da Associação Baleeira Internacional. Vamos entender um pouco este processo, como acontece esse processo político, como ele ocorre e como ele é trazido para nós, né? Nádia? Sim, é interessante essa parte que o documentário nos mostra, todo o interesse por trás dessa pesca, né? Todo o interesse envolvido, não é apenas o animal que é vendido ali para o parque aquático, a carne que vai para os pescadores, mas toda uma situação internacional envolvida, né? Tem muitos interesses por trás disso. Tem um órgão chamado, é uma comissão baleeira, eles colocam no documentário como o IWC, que fica toda hora tentando defender a caça das baleias. O Japão é quem lidera essa comissão para a defesa da pesca, e eles alegam que a caça da baleia é para estudo científico. Na verdade, a primeira defesa deles
foi tentar colocar dentro dessa comissão que era para controle de peste, né? Que era uma controle de praga. Eles tentaram isso algumas vezes e as nações elas não aceitaram, eles eram muito fracos diante dessa comissão. O documentário mostra umas 2, 3 vezes eles tentando abordar esse tipo de assunto e não conseguindo o apoio dos países. Eles abordam também a tentativa da caça da baleia ser para estudos científicos, então eles amparam a caça deles com embasamentos científicos. Também não teve muito sucesso, apesar de a quantidade ainda ser liberada pelos órgãos, ele é aceita, tem uma quantidade, né, um limite que é liberado. Nos últimos anos, eles recorreram a tentar comprar países menores. Como que isso funciona? Então, eles foram investigar um pouco a respeito, ver o que estava acontecendo, e são países que possuem dívidas externas, e o Japão se ofereceu a pagar essas dívidas. Então, para o Japão, então, ele é um preço pequeno a se pagar, né, a dívida desse pequeno país, com relação ao lucro que ele vai obter. O Japão obtém lucro com essa caça, especificamente. Lá no documentário também eles mostram um pouco disso, né? Os pescadores em si, eles não ficam com a grande parte do lucro, é uma comunidade pesqueira que tem ali, são 50, 60 pescadores que fazem esse tipo de atrocidade, que cometem essa atrocidade lá em Taiji, e é o sustento deles ali. Então, se você for para pensar onde que está indo todo esse dinheiro, todo esse lucro, está indo para toda a cadeia envolvida na venda dos golfinhos, para esses resorts, para esses entretenimentos, e também com essa matança que eles fazem, que diminui a população de golfinhos no mundo e acaba ajudando a pesca comercial em si. Então, vale a pena a gente ter vontade de entender um pouquinho o que está por trás disso. Esse documentário, ele começou porque o diretor do filme, ele fez mergulho a vida inteira dele, ele viu o ambiente marinho. Estava sendo modificado de ano a ano, conforme ele visitava o mesmo local. Com isso, ele acabou numa convenção, e nessa convenção ele viu que um dos oradores principais ia ser o Rick O'Barry, e na verdade, na última hora, ele viu que o nome do Rick tinha sido cortado pelos patrocinadores. Aí ele ficou interessado e foi verificar quem que eram os patrocinadores, o que tinha acontecido. Ele tinha sido cortado por esse patrocinador e ele foi atrás para saber o que tinha acontecido, qual era esse patrocinador que tinha cortado, e tinha sido SeaWorld. Entrou em contato com o Rick para entender o que estava acontecendo. Foi a partir daí que todo o filme se desenrola. E isso aconteceu por quê? Porque houve essa curiosidade, porque houve essa vontade de mudança. Tem uma frase no filme que me marcou bastante, que ele fala, né, que a gente não pode ficar esperando essa mudança dos governos, nem nada. Ele diz lá muito claramente que toda mudança social vem da paixão das pessoas. Muita coisa da época que eles gravaram, em 2009, já alterou ultimamente. Essa pesca, ela já vem caindo um pouco, então com essa divulgação do filme ficou muito marcado o local. No filme, eles mostram muito a questão disso não ser conhecido. Essa barbaridade que acontece lá em Taiji é muito escondido. Eles foram mostrando os dados, mostrando as cenas do que aconteceu em Tóquio, que é extremamente próximo a Taiji, perguntando se as pessoas sabiam disso. Até no próprio Taiji eles perguntavam se as pessoas sabiam disso, e ninguém sabia, ninguém conhecia. Isso não acontece, a gente não come carne de golfinho aqui. Mas eles alteram, eles mudam o nome do peixe que está ali, eles vendem como carne de baleia, ou eles vendem como... Essa questão da carne ser vendida e do governo lucrar com isso, eles tentaram, uma vez para aproveitar essa carne, eles acabaram querendo incorporar na merenda das crianças de Taiji. E 2 vereadores que possuíam filhos na escola, filhos pequenos, que tinham um pouco mais de conhecimento da contaminação dessa carne, do mal que poderia fazer a essas crianças, eles até parecem no documentário, é bem interessante você ver a atitude deles, né, deles enfrentarem. O documentário fala, eles correm até risco de morte fazendo isso lá no Japão. Então eles enfrentaram, eles foram no documentário e falaram sobre isso, que eles não queriam que entrasse na merenda dos filhos deles. Acabaram ajudando no documentário para ver se surtia algum efeito. Porque lá no Japão tem uma cultura muito grande também de ter que comer tudo, não pode deixar nada no prato. Então, mesmo se eles falassem para os filhos não comerem aquela carne, eles seriam obrigados a comer. Você via aí um pouco de preocupação das pessoas lá no Japão também sobre isso. Então, essa questão também prejudica a própria população de Taiji, né?
eles acabam transmitindo isso para os filhos deles e pode acabar nascendo crianças com problemas mentais e físicos nas futuras gerações. Então é importante a gente ver como que essa ganância do homem ela acaba prejudicando não só os animais envolvidos, mas toda a população ali em volta também. Meus amigos. E aí nós ficamos com a seguinte questão: quais parâmetros usar? Quando eu não estou assistindo um documentário, ouvindo um podcast, lendo um livro que fala sobre exploração animal, que parâmetros eu utilizo para saber se os caminhos que estão sendo dados se justificam? Será que as colocações que o Japão faz para a Associação Baleeira Internacional e que é acatada por diversos países membros, são 88 países membros, será que estas colocações são corretas? Será que a visão que nós estamos tendo é a melhor visão? Será que eu estou olhando pelo lado da natureza, sem olhar efetivamente as condições dos japoneses, sem olhar os espíritos em fase de humanidade que habitam toda aquela região? Qual deve ser o nosso parâmetro para que estejamos de acordo com a verdade? A resposta é muito mais simples do que nós imaginamos. O parâmetro que nós precisamos ter como pilar de sustentação, a partir do qual nós possamos formar realmente os nossos campos de consciência voltados para a verdade, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos o mar da enseada de Taiji, aquele mar vermelho com aquele som de desespero com os animais tentando fugir, estará isso de acordo com bem-aventurados os pobres de espírito? Estará isso de acordo com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Teríamos nós coragem de chamar ao Cristo a olhar esta condição e dizer: Mestre, aqui está o amor ao próximo conforme nos ensinou, aqui está o amai-vos uns aos outros conforme vos ensinei? Temos nós coragem de levar Jesus ou qualquer espírito da esfera superior ou nós mesmos olharmos essa condição e efetivamente, na sinceridade de nosso coração, que somos dotados de compaixão e de amor ao próximo, de acreditar que isto está realmente de acordo com o sentimento que está dentro de nós? Então, meus amigos, o parâmetro é simples: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Usarmos de sermos seres pacíficos, mansos e pacíficos. Então, tudo isso deve nos servir como parâmetro, essas diretrizes que o Cristo nos deixou, para ir de encontro com a verdade. E a verdade nos chama à busca da ação, à busca de movermos os caminhos para impedirmos que esse tipo de situação aconteça. E nós podemos fazer duas coisas para isso. A primeira é não compactuarmos com esse tipo de situação, deixando de frequentar parques aquáticos, deixando de frequentar resorts ou de comprar pacotes, por exemplo, em que nós vamos interagir com os golfinhos e, consequentemente, estar indo de acordo com esse tipo de situação. E a segunda é realmente contando para aqueles que estão ao nosso redor, fazendo o papel do ativista do Evangelho que conta a verdade unida ao conhecimento do amor ao próximo, ao conhecimento da evolução do espírito, da compaixão, da piedade, ao conhecimento de quem representa os mais fracos, os mais sofridos, de quem sabe que os animais têm consciência. Levar até eles este conhecimento, a fim de que, difundindo, fazendo a propaganda do bem, que vai de encontro com a propaganda do mal e que tem uma velocidade de propagação muito mais intensa, porque vai de encontro ao futuro arcanjo que está dentro de cada um de nós, fazendo com que esta difusão da verdade modifique os campos da consciência e, consequentemente, nós tenhamos um planeta em que nós possamos, aliviados, com o coração aliviado, com o coração liberto, olhar e dizer com imensa alegria: o mar de Taiji não fica mais vermelho, porque não se caça mais os golfinhos. Imaginemos já, desde já, unidos aqui, neste sentimento do futuro, da vida futura, neste sentimento de um planeta de regeneração, já possamos sentir dentro de nós este alívio imenso, o coração livre, os olhos marejados de felicidade, a dizer: acabou a caça em Taiji, acabou o sofrimento dos golfinhos, foi proibido. Foi proibido porque o homem passou a ter consciência de que eles são nossos irmãos. Meus amigos, eu vou passando a palavra aos nossos companheiros de podcast de hoje,
para as nossas considerações finais. Bom, Sandra, eu queria deixar aqui a nossa reflexão para que as pessoas possam realmente assistir esse documentário, entender através das imagens e das falas que são ditas, tudo aquilo que nós dissemos aqui e trouxemos com a doutrina espírita que traz esse documentário, e também a reflexão específica do Rick O'Barry, da transformação que ele teve ao longo da vida dele, né? De ser alguém que iniciou um processo de exploração e de caça aos golfinhos, e hoje ele é totalmente contrário a isso e trabalha muito mais tempo da vida dele encarnada na mudança dessa atitude, desse legado que infelizmente ele iniciou lá no passado, mas que, pegando aí, né, a trajetória da encarnação dele, ele tem muitos mais anos de vida atuando a favor dos animais do que contra, como foi no começo da vida, e nós também possamos trabalhar em nós essa mudança necessária e que tanto desejamos para um planeta melhor. Bom, meus amigos, eu quero deixar para vocês, né, um pedido, na verdade, que é que assistam esse documentário, assistam outros também, que temos vários, que falam sobre os nossos irmãos animais, se informem, correndo atrás da verdade, não atrás dela, para que vocês possam saber de tudo o que acontece. E é isso, então é uma reflexão, né, para que o mundo mude, para que a humanidade tenha essa mudança, e o amor, ele salva tudo. Eu gostaria aqui de reforçar apenas aquela frase que eu achei muito bonita do documentário. Toda mudança social vem da paixão das pessoas. Essas pessoas, cada um de nós. Então, fazendo cada um pouquinho, tenho certeza que essa mudança pode acontecer muito em breve. E a gente vai conseguir ver a libertação dos nossos irmãozinhos tão sofridos. Para você que ficou ouvindo a gente até o final, vem agora a nossa surpresa. Se você gostou, corre lá no Instagram, comenta. Vai ter uma postagem divulgando esse podcast. Vai lá, fala o que você achou interessante, se você já viu o documentário, se você concorda ou não com a gente. Críticas também são aceitas, através delas que a gente cresce. Nós vamos selecionar os 3 melhores comentários. E no próximo sábado, vamos colocar lá nos nossos stories e vamos presentear essas pessoas com o livro Evangelho dos Animais, psicografado pela equipe espiritual da Seama. E a gente vai ter uma dedicatória muito bonita, muito carinhosa para vocês lá dentro. Espero que vocês gostem, espero que vocês queiram esse livro com a dedicatória. E corre lá, comenta, a gente está ansioso para escutar o que vocês têm a dizer. O link do nosso Instagram está aqui nos comentários, bem como o link do documentário para você assistir lá no YouTube. E para você quiser procurar na busca, é aseama.centroespírita. Muito obrigada e até semana que vem, pessoal. Meus amigos, vamos nos despedindo. Foi uma imensa alegria dividirmos esse tempo com vocês, com os animais, com a doutrina espírita e aprendermos mais sobre os animais, estudarmos este documentário, trazermos isto para vocês. Nós aprendemos tanto, tanto. A gente sempre diz que para uma luz, uma lâmpada iluminar o ambiente é a primeira que se acende. Então, quando a gente vai trazer tudo isso, nós somos os primeiros a receber este conteúdo maravilhoso deixado por esses queridos companheiros espirituais superiores que nos esclarecem tanto a mente. Vamos encerrando nosso podcast de hoje com uma frase ainda de André Luiz, no livro Missionários da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele nos diz assim, não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Refletem eles, igualmente, nossos erros multimilenários, mas, na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados mais experientes e esclarecidos para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento.
Vamos deixando aqui o nosso abraço carinhoso de todos os voluntários da SEAMA e até a semana